Meus amigos, estamos de volta para mais um programa Colunas de Luz. E hoje nós vamos tratar de um assunto que sempre me perguntam na rua aí, e eu sempre sou muito abordado nas minhas andanças aí pela cidade. Ô, doutor Ian, é isso, e o que o Espiritismo fala disso? Ou então, numa rodinha de amigos, sempre surge uma pergunta a respeito da nossa doutrina espírita. E nos perguntam muito da reencarnação e as crianças. Nós sabemos que a lei de Deus é uma lei divina, amorosa e justa, principalmente justa. E se nós vivêssemos uma só vez aqui na Terra, se não houvesse encarnação, como nos mostram as religiões ortodoxas, as religiões mais antigas, mesmo as religiões cristãs mais antigas, qual seria a condição de uma criança após a morte, se ela praticamente não viveu? Conforme a lei e conforme está na Bíblia, nós sabemos que cada um colhe aquilo que semeia. Se nós semeamos vento, vamos colher tempestade. Se nós plantamos amor, nós vamos colher paz e felicidade. Mas e a criança que não teve oportunidade de plantar nem o bem nem o mal? Quando ela morre, o que acontece com ela, se fosse só uma encarnação? Como pregam as outras religiões cristãs. A criança, antes de morrer, ela não teve tempo de semear, ou seja, de obrar nem para o bem, nem para o mal. Ela, portanto, não teve mérito e nem demérito. Se tivesse mérito, ela ia para o céu. Se tivesse demérito, ia para o inferno, como acham as outras religiões. Ora, então, seria uma coisa injusta para com um ser que nasce e morre logo em seguida. Será que nós vamos dar um prêmio para essa criança se ela não tem mérito nenhum? Ou será que nós vamos punir essa criança, pois se ela não fez mal algum? É aí que somente a reencarnação esclarece o destino dessas crianças, dessas almas desencarnadas, em plena infância. Porque ela teve outras vidas e ela pode estar hoje, como criança, resgatando erros da vida passada, ou no plural, das vidas passadas. Nós não sabemos. Mas como nós sabemos que a reencarnação existe, as vidas sucessivas existem, nós compreendemos que os espíritos que desencarnam nessa vida ainda criança, eles não estão vivendo aqui pela primeira vez. Portanto, o sofrimento que porventura elas estão passando antes da morte não é por uma vontade sádica de Deus, não, vou fazer sofrer, não.
Mas é porque nas vidas anteriores elas transgrediram as leis divinas. E nós sabemos ainda que essas reencarnações de crianças, às vezes, elas visam os próprios pais ou a família. Às vezes, elas vivem tão pouco tempo, não por causa delas próprias estarem fazendo um resgate, mas para submeter o pai ou a mãe num sofrimento que eles, em encarnações passadas, fizeram a ela para sofrer. Um exemplo que Emmanuel dá é mulheres que fizeram abortos em outras vidas, ou mesmo que executaram aborto em outras mulheres. Muitas dessas mulheres nascem estéreis, sem condição de ter filhos, e sofrem por causa disso. Outras têm filhos, mas essas crianças desencarnam precocemente, para mostrar para elas como a vida é importante. Ou para elas ou para o marido também, que às vezes é o marido que induz a mulher a fazer o aborto. Isso é apenas um exemplo. Então a reencarnação dá um direito à vida. E numa criança ainda ela não está usando o que a gente fala muito no Espiritismo, que é o chamado livre-arbítrio. Essa criança precoce ainda não tem o discernimento suficiente para fazer o livre-arbítrio de suas ações. Então, como nós justificaríamos a presença dessa criança no céu ou no inferno? A igreja teve esse problema. E o que ela fez? Ela criou o limbo. Chama de limbo. Mas é uma situação que a gente não sabe. Nem a igreja explica melhor o que é limbo. Como é que o espírito da criança fica nesse limbo? Felizes elas não são, porque elas não têm mérito nenhum para ser felizes. Infelizes também não, porque elas não têm culpa nenhuma para serem felizes. Fica lá simplesmente indiferentes, mas ficar indiferente também é um sofrimento. Ficar ociosos o tempo todo é também sofrimento. Então, são umas situações que a gente fica difícil de entender se não tiver a reencarnação como explicação. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, vamos passar ao segundo bloco, continuando a falar sobre esse assunto das crianças que morrem precocemente. Vamos chamar os nossos comerciais.